Tem um corpo na sarjeta, largado, sem identificação. Corpo de mulher. O ser humano é bicho engraçado, com comportamentos que merecem observação. Esse poema é um estudo de caso. Não é sobre o corpo na sarjeta, é sobre todos os que passam na beira. Essa é uma analogia de como o corpo feminino incomoda, em várias vias. É sobre os desconfortos que o corpo causa, o corpo na guia. Para um estudo de caso adequado, deve-se ater a todo o material coletado, toda e qualquer informação, porque está ali, do que morreu, estudo minucioso da ação. Num país onde se culpam vítimas, morreu provavelmente porque chamou atenção. Mas vamos aos fatos. Sabe-se com clareza, sexo feminino, por volta de 1,70. Sobre o rosto, ainda não é possível identificar nenhuma característica que salte aos olhos, tudo bem familiar. Nos parece uma mulher qualquer, nada de especial, latina de traços simples arredondados, olhos amendoados, cabelos castanhos, finos e enosados. O cadáver encontra-se rígido em posição fetal, encolhido, feito animal. Leva as duas mãos ao rosto como quem escondesse a face, para não ver o mal. Mas esse poema investigação não é sobre o corpo morto sem função, é sobre o que causa o corpo na sarjeta aos transeuntes dessa via. Não se sabe ainda o que ou quem matou aquele corpo, mas todos se tornam suspeitos da ação quando, ao avistar o corpo na sarjeta, todos parecem ter ligação com o cadáver em início de decomposição. É importante pontuar o porquê não recolhemos o corpo que está a enrijecer. O corpo gera certa comoção, mas reações atípicas, recebe diferente atenção. Então resolvemos deixar o corpo na via e observar, de longe, à espreita, se conseguimos descobrir por dedução o autor do delito, da ação. Os primeiros a passar por ali, um casal de meia-idade. A mulher leva a mão ao rosto numa reação. Parece chorar, mas tem dificuldades para fazer uma aproximação. Se sente mal. Apenas se aproxima para lhe cobrir a púbis. Parece ter problemas com a exposição indevida do órgão genital. O homem tem reação visceral. Arregala os olhos, perde a cor, ao avistar o corpo feito em defesa animal. Se desespera paranoico procurando culpados. Mas, como num passe de mágica, se descola do ato, para, enxuga o rosto e se distancia. Quando volta, parece não ter mais ligação com o corpo na guia. Enquanto a mulher dali não saiu, fez vigilância, zelando pela morta, misto de distância e zelo. Parece ter problemas com o cheiro. Não sabemos quem são, se possuem ou não ligação. Tudo indica que sim. Existiram ali reações de afeto. Claramente existe elo. Depois que foram embora, chegou outro indivíduo, aparência de aciado, bem-nascido. Parecia desolado, triste pelo fato, mas não demonstrou carinho pela morta. Lhe deu 3 batidinhas nas costas, pegou uma vassoura e varreu em volta. Depois parou ali, olhando o corpo apoiado na vassoura, mão no queixo, cabeça nas nuvens, sem esboçar reação. Pensou em levar o corpo dali e guardá-lo num porão. Pareceu acessar alguma memória daquele corpo em ação. Olhou o corpo lascivamente por 3 minutos e foi embora, sem choro ou comoção. Tinha coisas a fazer, mas não saiu sem antes não se esquecer dos anéis recolher. Não houve reivindicação. O corpo continua na sarjeta. Apareceu depois um rapaz, discreto, de aparência pacífica, acompanhado de uma mulher de estatura baixa, cara de sofrida. De braços dados se aproximaram do corpo na sarjeta. Cochicharam. O rapaz se aproximou do corpo para checar a rigidez cadavérica. Ele desconfia que o cadáver finge a própria morte de maneira tétrica. Num misto de familiaridade e desdém, olhou minuciosamente como quem buscasse também provas.
qualquer coisa que acompanhasse a morta, objeto comprobatório de elo afetivo com o indivíduo. Na ausência, respirou aliviado. Nenhuma foto de criança na carteira, nada que o ligue ao corpo na sarjeta. Não tocou na morta, não mostrou afeto, não teve comoção. Desviou o olhar para que o corpo não lhe gerasse emoção. Já a mulher riu com malícia e desdém. Que bom que está morta. Parece que esse corpo para ela é alguém. Ela lhe põe tanta atenção, olha sem parar, se comparando, com certa fixação. Essa, aliás, é uma postura corriqueira. Muitas outras mulheres com atitude semelhante param e julgam, gostam de olhar. Não existe sororidade, cuidado ou compaixão. Com o corpo na sarjeta, não existe identificação, apenas comparação, consigo própria, na aparência e silhueta. O corpo na sarjeta incomoda mulheres e homens também. Parece não poupar ninguém. Atitudes que nos causaram certa estranheza. Como pode um corpo de aparência comum, e nunca é demais mencionar, morto, causar tanta frieza? Frieza essa que deveria ser uma característica do cadáver em questão, jamais dos sujeitos da ação. Notamos algumas que pareciam ex-amigas se aproximar. Poucas. Uma nos chamou a atenção. Amedrontada, temente do próprio desfecho, contou aos que passavam que habitava a mesma esquina e que algum tempo atrás tiveram que correr e que na fuga, com medo de perder a vida, não pensou duas vezes, decidiu correr sozinha, soltou a mão da amiga. Aí saiu do crime, deixou a sua dupla sozinha. Foi performar outro papel por segurança e aceitação. Para a defunta não sobrou opção. Veio muita gente interagir com o corpo, de atitudes diversas, mas o que mais predominou foi descaso, raiva e incômodo. O terceiro nos causou novamente espanto, porque alguém se incomodaria com um corpo morto. Tem também aquelas oportunistas que pela morta nada sentem. Se aproximam por curiosidade, fazem uma selfie com a defunta por pura morbidez e vaidade. Outras fingem proximidade. No ato falso de amizade, performam lamento e choro ao lado do corpo. Mas a atuação fajuta e histriônica das falsas amigas carpideiras termina como começou, de maneira rápida e camaleônica. Quando se dão conta que a performance com a morta pouca atenção gerou, partem para outra situação, sem remorso ou comoção. Não existe elo com o corpo em questão. Tempos depois, vem outro estranho rapaz. Se aproxima do corpo de forma curiosa. Parece conhecer, mas não se aproxima demais. Examina quase perito, olho no olho, do corpo em decomposição. Curioso é que quando se nota observado, se afasta ainda mais e trata o corpo de maneira mordaz. Se mostra indiferente, mas performa a contradição, porque quando a multidão dispersa, muda a face e olha nos olhos da morta com compaixão, como quem soubesse a razão. Sente cumplicidade, mas também irritação. É confuso e tem dificuldades para acessar o próprio emocional. O sujeito é racional. Ele sente afeto por aquele corpo, mas repudia o sentimento. Tem medo do que vê ali. Olha no fundo do olho vidrado e se vê no passado. O olho da morta parece lhe espelhar. Ele se esforça para não se irmanar. Tenho a impressão de que se ninguém estivesse ali a julgar, ele iria ao lado da morta deitar. A presença da morta parece, de certa forma, lhe confortar. O cheiro da morte não gera incômodo. Talvez seja familiar. Tempos depois, uma turba barulhenta se aproxima, dizendo em alto e bom tom: "Vamos o corpo linchar." A turba atrapalha os pensamentos do rapaz estranho, que, inconsciente, atende o comando e escuta longe, confuso: "Vamos chutar!" e desperta dos devaneios com a palavra na boca, feito imposição,
Preciso chutar para os meus débitos com a sociedade sanar. E ele finge chutar o corpo na sarjeta. É o que manda, o protocolo social, ainda que aquilo lhe cause, no fundo, muito mal. Mas é o que a sociedade pede, patriarcal. Chute o corpo na sarjeta, ainda que isso lhe deixe ferido. Antes chutar o corpo do que bancar que aquele corpo para você é querido, e que esse corpo já foi alguém, que lhe fez bem, e que é dolorosa essa partida. Agora está ali, carcaça, sem vida. Alguém na turba diz, chute no rosto para desfigurar. Outro sugere, chute no ventre, que é onde o pé parece melhor encaixar. Mas quem é essa turba? Não vamos identificar um por um. Perdas de tempo. É um aglomerado desocupado de homens e mulheres sem relevância, frustrados. Tocha na mão, sedentos de retaliação, são todos doidos para queimar. Pirotecnia com qualquer mulher que eles julguem rebelde ou vulgar. Na verdade, é uma turba medrosa, que tem medo da morta. Espalham engodos, dizem que a defunta engana todos, que é oblíqua e dissimulada, metida a capitu. Diz a lenda que se faz de morta, mas de forma milagrosa ressuscita. Levanta, arranca a pele lacerada, queimada, abandona a carcaça e renasce outra, distinta. E caminha, lentamente, visitando um por um. Sempre tem algo a dizer. Frases enigmáticas. É que ninguém conseguiu ainda a boca da morta colar. Dizem que quando ressuscita destrambelha a falar e é cansativa. A morta interrompe. Silêncio. A chata vai falar. A turba, em uníssono e sem opção. Vai, chata. Fala. Fácil me chamar de cansativa, mas já ouviu dizer como é exaustiva a vida de quem fala e não é ouvida? A gente precisa recitar um calhamaço para conquistar o espaço que outros conquistam calados. Desculpe se meu papo te entediou, se meu desfile atrasou, mas eu tô falando que eu tô morta emocionalmente e você aí, discutindo o show? Sorte da turba seria se a defunta fosse fleumática. Não reagiria a nenhuma ação. Mas a cadavérica é colérica. Ela não esquece, não. O que parece incomodar a multidão é que a defunta não defunta parece não perecer. Não existe ataque, violência, investida covarde por trás que a faça de fato morrer. Esses atos, na verdade, parecem produzir um efeito contrário. O que concluímos desse caso é que ninguém a matou. Se faz de morta porque quer, mas principalmente quando precisa sobreviver. Contraditório, sim. Mas a defunta é inofensiva, se não for corrompida. O que gera consequências para terceiros é se o vilipêndio de cadáver ocorrer. Quando isso acontece, é sabido e esperado. Chute o corpo e a falecida vai renascer. A morta autoajuda interrompe pela última vez a análise forense social. Nunca ouviram dizer que é preciso várias vezes morrer para bancar, para si e para os outros, todas as verdades indigestas que a gente costuma esconder? Ninguém é só perfume, é chorume também. E por vezes, sem escolha, vazamos nos outros para poder dividir os líquidos, decompor as questões. E o incômodo existencial, ele fede. A lição que fica desse cortejo é: exerça a sua personalidade sem medo, sustente os seus desejos e para isso morra quantas vezes precisar, vaze em quem suportar, entenda e dê adeus a quem decidir não ficar, até que você aprenda sozinha a se exercer, bancar a parte mais feia de ser, porque concordar e calar para manter é o mesmo que não existir. É certidão de óbito, socioexistencial. E quando eu realmente partir, terei perdido as contas de quantas vezes morri. Dormirei tranquila sabendo que eu,
verdadeiramente, e as duras penas, existir. Recado dado, até porque mortas, teoricamente, não falam.